Bem-vindos, aventureiros, ao canal Livros que Li, Emoções que Vivi. Eu sou a Andréia Oliveira e hoje venho trazer para vocês a primeira parte, o primeiro vídeo da história É Assim que Acaba, da autora Colleen Hoover. Então, bora lá! Cheguei, aventureiros, com mais dica aqui nesse canal. Hoje a resenha vai ser dedicada especialmente para nossa aventureira Isabela Monteiro. Ela que solicitou que eu estivesse trazendo essa história aqui para vocês, porque realmente é muito envolvente. Por que eu falo para vocês que é a primeira parte? Porque eu me recuso a fazer um único vídeo dessa história. Essa história é muito intrigante, essa história é muito envolvente. Essa história fará com que a gente passe a olhar os nossos relacionamentos com outro olhar. Então, eu trago para vocês hoje o primeiro vídeo e no segundo eu trago fechando essa história que, gente, vocês vão amar com certeza. Ao contrário de muitas pessoas, eu acabei não chorando. Eu me emocionei muito, principalmente no acerto de contas. Mas eu não consegui chorar, porque eu já vim com uma preparação mental para poder aguentar o que viria essa história. Lembrando que tudo que eu imaginei não se concretizou. É bem diferente de tudo que eu imaginei pelos outros livros que eu já li. Então, aqui eu vou apresentar essa história em 368 páginas. Apresento então para vocês Lily. A Lily, gente, é uma garota de 15 anos, mora com o pai, mora com a mãe, uma família perfeita, um pai amoroso, um marido exemplar, mas tudo isso aos olhos da sociedade. Porque dentro de casa, entre quatro paredes, ele não é um pai tão bom assim e muito menos um excelente marido. Ele é aquele tipo de homem que toda a sua frustração, toda a sua raiva, ele desconta na esposa, que é aquela que apanha calada. A nossa Lily, ela tem raiva de si mesma porque, assim, ela tá de mãos atadas, ela tem 15 anos, como é que ela vai enfrentar esse pai? Por mais que ela já tenha tentado, ela não conseguiu. O máximo que ela consegue é que quando as brigas ocorrem na sala, na cozinha, então ela consegue chegar, o pai olha para ela e o pai recua. Agora, quando acontece no quarto, no banheiro, aí não tem como ela fazer, porque não tem como ela invadir esse espaço e ali a pancadaria é feia. Ali o pai dela só termina de bater na mãe quando ele já está aliviado de toda aquela raiva, de toda aquela frustração. Ela tem raiva desse pai? Sim, porque, gente, nada justifica o que o pai dela faz. Então ela tem muita raiva desse homem, principalmente que depois do ato ele pede desculpa, se diz arrependido e faz cara de cachorro que caiu da mudança. Isso que dá mais ódio ainda. Em questão à mãe dela, ela também tem raiva. Porque na visão dela, no ponto de vista dela, a mãe dela é totalmente submissa, a mãe dela é totalmente conivente, porque a partir do momento que a mãe dela não chama a polícia, a partir do momento que a mãe dela não conta para todo mundo, então ela é conivente com tudo isso. Todas as vezes que ela vai consolar a mãe, que ela vai ver se a mãe tá bem, a mãe inverte toda a história, dizendo que o pai estava nervoso, que não é bem assim, que o pai vai melhorar. Enfim, ela dá justificativa para tudo aquilo, fazendo com que a nossa Lily fique mais revoltada ainda. Um certo dia, a Lily percebe que no fundo da sua casa tem uma casa abandonada, ela consegue ver pela janela do quarto dela que existe movimentação ali. Ela fica de espreita e depois de alguns dias ela percebe que sim, realmente tem alguém morando naquela casa. Ao mesmo tempo, ela consegue descobrir que essa pessoa é um rapaz que pega ônibus com ela todo dia de manhã. Eles estudam no mesmo colégio. E ela começa a ficar preocupada, porque o inverno já está chegando, aquela casa não tem água, aquela casa não tem luz. Então ela começa a levar alimento e água, deixando na porta daquela casa abandonada. Conforme o tempo vai se passando, gente, é inevitável que eles acabem tendo ali uma amizade. Porque ele vai agradecer ela um dia dentro do ônibus, quando ninguém está percebendo. E isso faz com que a amizade deles comecem ali e vai se estreitando mais. Conforme o tempo vai passando, ela acha que só dar a ele algumas roupas, só dar a ele alimento não é suficiente. Então ela começa a trazê-lo para dentro da sua casa logo após que ele sai do colégio, para que ele possa tomar um banho decente, para que ele possa comer melhor. E assim eles passam a tarde assistindo um programa de TV de uma tal de Ellen, que ela é apaixonada. Gente, assim, eu digo para vocês,
que o nosso Atlas, que tem 18 anos, que está naquela casa abandonada por conta da sua história de vida, que ele está ali não é porque ele quer. Ele saiu de casa, não foi em comum acordo. Não, a história dele é intensa, a história dele é triste. E você pega se pensando em quantas famílias a história do Atlas não se repete. Em muitas, em muitas. Então você vê ali aquela amizade que surge tão bonita e se transformando em algo maior. Porque você vê que eles ficam apaixonados um pelo outro. O engraçado é que o nosso Atlas pergunta quantos anos ela tem. Ela fala que tem 15. E a gente sabe que pro lado lá dos Estados Unidos, para aquelas bandas, 15 anos é considerado ainda menor de idade, uma criança. Com 16 anos, as coisas já mudam um pouquinho. Eles já são mais responsáveis por si. Então, na cabecinha dele, eu vou esperar ela fazer 16 anos para que assim a gente possa ter um algo a mais. Mas não tem como. A proximidade deles todo dia, a forma que eles conversam, a forma que um descobre mais sobre os outros. Gente, é tão linda, é tão intensa que não adianta. Eles se rendem à paixão antes dela completar 16 anos. Está tudo lindo, está tudo maravilhoso entre eles, gente. Eles se conectam muito bem, eles se dão muito bem. Porém, ele vê ali a necessidade de ser alguém diferente. Ele vê a necessidade de ser alguém realmente na vida, para que ele possa dar a Lily tudo de melhor, porque a intenção dele é ficar com aquela garota. E assim ele acaba conversando com ela e dizendo que ele precisa ir embora, que ele vai para a casa do tio dele que fica em Boston. Boston é uma cidade que ele fala muito para ela, então ela tem assim vontade de conhecer essa cidade. E ele fala que está indo para lá, depois ele vai se alistar na Marinha para que assim ele possa realmente ter condições de dar tudo que ela merece. Porém, gente, ele pede para ela que não espere. Isso cortou meu coração, porque deu a entender que ele não voltaria, deixando ela morrendo de saudade, deixando ela com aquele dilema do dia a dia, da mãe dela apanhando, ela não podendo fazer nada, ela tendo que administrar a raiva que ela sente do pai dela, a frustração de ver a mãe dela submissa, tudo sozinha. Passa-se um tempo, ela completa 16 anos. E nesse dia, gente, o nosso Atlas resolve vir fazer uma surpresa para ela. A surpresa é linda. Porque ela tá tristinha, porque ela tá completando 16 anos, ela não tem o amor da sua vida ali do lado. Então ela tá muito triste, pensando como ele está, o que ele está fazendo. E do nada ele chega e bate na janela dela, fazendo com que ela seja a menina mais feliz desse mundo. Eles vão então conversar muito, eles vão se amar loucamente, porque afinal de contas são meses de separação. Porém, o pai dela acaba pegando os dois juntos. E aí a minha raiva sobe a nível master. Porque aquele homem que aos olhos da sociedade é um excelente pai, um excelente marido, ele acaba tomando uma atitude, gente do céu, que me deixou com tanto ódio desse homem, tanto ódio, porque ainda por cima ele saiu como um herói, ele saiu como um pai que estava ali protegendo a honra da sua filha. Ai, gente, mal sabem o povo como esse homem é cretino. E depois disso, ela acaba perdendo contato com o Atlas de vez, fazendo com que a raiva que ela tinha com seu pai agora triplicasse. Hoje, ela tem 23 anos e ela se encontra em Boston. Ela foi para Boston para poder fugir de toda aquela situação que existe dentro da casa dela, porque ela tinha 15 anos quando começa a relatar a história. Hoje ela tem 23 e a história é a mesma. A mãe dela vem apanhando durante todos esses anos. E ela foi para Boston, primeiro, para conhecer a cidade que ele falava tanto. Segundo, óbvio, que ela tinha ali a intenção de repente se esbarrar nele. Tinha a intenção de repente conseguir encontrar ele. Então ela está ali fazendo a sua vida, ela está ali trabalhando, ela está buscando uma nova oportunidade, que o sonho dela é abrir uma floricultura, ela está pensando sobre isso, mas nesse meio tempo o pai dela falece, fazendo com que ela precise voltar para casa para poder enfrentar o funeral e poder estar ao lado da sua mãe. Ali ela tem um misto assim de tristeza, porque afinal de contas era o pai dela, mas no fundo de alívio, por saber que toda aquela tortura ia acabar. Vai ter um acontecimento ali no funeral, no qual, assim, ela vai ver a decepção no olhar da mãe dela, ela sabe que a mãe dela ficou muito magoada com ela, mas foi inevitável, ela tinha que fazer aquilo, ela tinha que... Se ela não fizesse aquilo, porque no final de contas ela foi forçada a fazer algo, e ela fez, mas não fez da forma esperada.
Mas se ela fizesse do jeito que a mãe dela falou, não seria ela. Então ela sabe que a ação dela magoou mais a mãe. Que ela não consegue entender por que a mãe ficou magoada. Por que ela ainda como se diz, ela quer honrar aquele homem que fez ela sofrer tanto, e mais uma vez ela fica com raiva da mãe dela. Quando ela retorna para Boston, ela tá pensando em tudo o que aconteceu, ela tá pensando na vida dela, ela pensa no Atlas, enfim, ela tá tentando colocar a cabeça dela em ordem. E aí é que ela conhece o nosso Riley. Ai, gente do céu. Eu digo para vocês que nesse momento que ela conheceu o Riley, eu comecei a ter dúvida se realmente eu queria que o Atlas voltasse para a vida dela. Porque logo o primeiro encontro deles, para mim, foi muito intenso. Para mim, foi muito assim, você é o homem da minha vida. Eu não sei porquê, mas eu me apaixonei pelo Riley mais do que eu me apaixonei pelo Atlas. O Riley, ele tem 30 anos, ele é um neurocirurgião, ele estava muito nervoso no dia que eles se encontraram, ele estava tentando se acalmar, e ali eles começam a conversar, e é um pouco engraçado a forma que eles começam a falar ali. Ele fala um pouco da vida dele, ela fala um pouco da vida dela, mas assim, meio por alto, eles não falam muito claramente. E tem um momento que ele fala, né, uma verdade nua e crua. E aí ela conta, né, sobre o primeiro amor dela, ela fala um pouquinho, e daí ela fala para ele, agora é sua vez de falar uma verdade nua e crua, e ele fala, eu tô afim de te comer, porque ele é curto, grosso e direto. Só que aí que tá a questão. Ele quer sim, ele ter um caso ali com ela, né, um sexo casual com ela, mas ele não quer romance, ele não quer namoro, ele não quer família, ele não quer nada. Ele quer simplesmente um sexo casual, virar as costas e mais nada. Mas para nossa Lily, isso não acontece. Ela não teve tantos homens assim na vida dela, ela teve o Atlas e mais um ou outro, mas foi coisa assim passageira. Mas em relação a sexo casual, com ela não funciona. E por mais que ela possa ter sentido atraída, porque o nosso Riley é um homem maravilhoso, ela falou que não. Eles continuam ali a conversa entre eles. Ela acaba dizendo o prédio que ela mora, porque não é ali onde é o prédio que ela está que ela mora. E dessa forma, ele acaba indo embora e ela ficando. Passa-se meses. Eles acabam se encontrando novamente de uma forma muito inusitada. E assim, pelo fato que ela acaba conhecendo a irmã dele, e quando ela descobre que ela é irmã do Riley, então eles acabam passando um pouco mais de tempo junto, assim, vamos dizer. O Riley, ele passa a fugir dela. Ele foge. Gente, como ele foge? Porque ele tem uma atração por ela muito grande, porém ele não para de pensar nela. E mesmo ele acreditando que é só uma atração, que se ele transar com ela vai passar, ele acaba fugindo muito dela. Ele fica desesperado para não ficar no mesmo lugar que ela. Mas tem um dia que ele tá tão desesperado, que ele acaba indo atrás dela e pedindo para ela, faça isso parar. Transe comigo, por favor. Mas, gente, como que ela vai transar se ele ainda continua querendo só um sexo casual? Porque ele deixa bem claro, eu só quero transar com você, nada mais. Pra ela é difícil isso, né? Porque ela quer algo mais. E ela também sente algo por ele. Ela pensa nele. Então, assim, eu acho que nesse ponto já não é só atração mais, nem por ela, nem por ele. Os dois já estão sentindo algo mais forte. Com o tempo passando, ele tentando fugir e não conseguindo, eles vão se render. Só que daí eles fazem um acordo ali para que aquilo não faça com que estrague até a amizade que eles possam vir ter. Porque se não der certo entre eles, a amizade prevalece. E daí pra frente, gente, as coisas começam a ir muito rápido. Só que pra mim, assim, a relação deles dois, pra mim, é a relação que todos nós queremos. Você encontra o amor da sua vida, você encontra um cara companheiro, você encontra um cara fiel, você encontra um cara amoroso, você encontra um cara, assim, um cara que te incentiva a crescer, a realizar seus sonhos, um cara que te ouve. Gente, o Riley, ele é perfeito. Não tem como você falar, cara, não tem como não dar certo. Ainda mais que o destino colocou ele na frente dela várias vezes antes deles terem esse momento de vamos então tentar alguma coisa. Então eu fiquei me pensando, como que isso não vai dar certo, gente? Como que isso não vai dar certo? Porque esse homem é perfeito. Esse homem é maravilhoso. Porém, uma certa noite, depois deles terem
namorado, depois eles terem se amado muito. Eu vou dar spoiler só da primeira agressão, tá? Eles estão lá preparando o jantar e eles sentem cheiro de fumaça e ele vai tirar o que tá no forno. Ele não pega a luva, não pega nada e assim ele queima a mão, derrubando a travessa no chão. A nossa Lily, ela tá meio bêbada porque eles estavam bebendo muito antes. E ela acha engraçado aquilo pelo fato que ele não se protegeu. Ele pegou de qualquer jeito. E ela começou a rir. Por ele ser um neurocirurgião, por ele usar muitas mãos, ele viu aquela gargalhada dela, ele viu como uma afronta. Como assim? Ela tá rindo que eu queimei minha mão, que de repente eu possa ficar sem conseguir fazer uma cirurgia há muito tempo? Como assim? Por que ela tá fazendo isso comigo? E nesse momento ele tem um primeiro rompante de dar um empurrão nela. Foi apenas um empurrão. Ele não fez mais nada. Foi um empurrão. Mas esse empurrão foi suficiente para que ela caísse e ela se machucasse muito. E aí acontece que assim que ele dá um empurrão, assim que ela cai, ele volta a si. Aí ele vai e repete o mesmo ato que o pai dela repetia. Pedindo desculpa, implorando perdão, dizendo estar arrependido e fazendo cara de cachorro que caiu na mudança. Óbvio, gente, óbvio que quando ela olhou nos olhos dele, ela não viu ele, ela viu o pai dela. Ela viu a mãe dela em si, porque ela estava ali caída, machucada, ferida, magoada e ouvindo o homem que ela tanto adora pedindo perdão, dizendo que se arrependeu. Ela vai ficar muito triste, ela vai ficar muito intensa. Ela vai ficar assim, muito assim, magoada. Mas aí vai ter uma explicação para tudo isso. Aí vai ter aquela questão que novamente ela vai se transformar na mãe dela. Aonde ela vai estar vendo que ela exagerou, aonde ela vai estar vendo que de repente a culpa foi dela porque ela não soube parar de rir. Ela começa a fazer exatamente igual a mãe, criando justificativa para aquele ato. O ato que fez com que ela ficasse machucada. Gente, depois dessa primeira agressão, ela vai conseguir fazer com que amenize, né, de certa forma, porque eles vão ficar juntos, ela vai dar a ele mais uma oportunidade, acreditando que foi algo isolado, que ele não tem nada a ver com o pai dela, e ela vai continuar com ele. Fazendo com que eu fique nervosa, fazendo com que eu fique assim, gente, com o coração palpitando, porque eu falo, ele não pode fazer isso, gente, eles são tão perfeitos juntos. Confesso para vocês que eu até cheguei a esquecer do Atlas, por conta da relação deles dois. Então eu falei, não, ele não vai fazer isso de novo, ele não pode fazer isso, ele não pode estragar um relacionamento tão lindo como eles têm. Assim, ela acaba indo com a mãe dela num jantar, no qual ele também vai, que foi logo após essa primeira briga deles. E nesse restaurante ela dá de cara com o Atlas. E aí, gente, aí o coração dela palpita, aí a incerteza dela fica grande, porque ela olha pra ele tá diferente, ele tá lindo, porque ele tá mais velho agora, né, gente? Então ela fica sem saber o que fazer. Ela olha naqueles olhos e ela fala, não, eu acho que é ele, eu acho que é ele. E o pior, ele vê que ela tá com curativo na testa e ele vê que o cara que tá do lado dela, ele tem um corte na mão. E assim que ela olha para o rosto dele, percebe o que ele tá vendo, ela já começa a pensar, não, não é nada disso, não é nada disso. Ela já começa a dar explicação, justificativa para aquela situação. E assim ela acaba indo no banheiro e ele vai atrás dela. E ali o encontro deles é muito intenso, o encontro deles é muito sofrido. Porque ele tenta mostrar para ela que aquela relação não é saudável. Ao mesmo tempo, ela mostra para ele que não é o que ele tá pensando. Que ele é uma boa pessoa, que aquilo ali foi um rompante, que aquilo ali foi algo isolado. Fazendo com que ele fique muito magoado com ela. Ai, gente do céu, aí corta meu coração, aí eu entro em desespero, porque agora eu não sei. Assim, quero muito que ela fique com Harley. Mas ao mesmo tempo, agora que esse encontro com o Atlas, a maneira que ele tratou ela, o olhar que ele deu pra ela, ai, gente, eu também queria que ela ficasse com ele. eu queria que ela ficasse com ele.
Mas as coisas vão ficar piores ainda, as coisas vão ficar mais intensas ainda. E daí eu vou trazer para vocês no segundo e último vídeo, que daí eu vou mostrar para vocês as novas agressões, eu vou mostrar para vocês a dúvida dela em relação a tudo, aí principalmente o acerto de conta que ela vai ter com o nosso Atlas e também com o nosso Riley. Então eu agradeço muito a sua companhia, fique com Deus e até a próxima.